Fala pessoal, bem-vindos a mais um Momento Scout aqui nesse canal e hoje eu vou apresentar para você, torcedor vascaíno, 3 opções de pontas de atacantes que jogam pelo lado que o Vasco ele pode contratar para jogar essa temporada. Vamos lá? O primeiro jogador que eu vou apresentar para vocês é o Zidane Inossa. É um jogador de 22 anos, sueco, de 1,77 que joga principalmente de ponta esquerda. Ele já fez parte da seleção da Suécia Sub-21, passando 2 jogos, e atualmente joga lá no Häcken da Suécia na primeira divisão, onde ele tem contrato até o final de 2027. E o valor de mercado dele, 3 milhões de euros. Na temporada de 2024, pela Liga Sueca, ele fez exatamente 22 jogos, sendo 18 como titular. Marcou 6 gols, deu 3 assistências com 6 grandes chances criadas. Ou seja, jogador bem versátil que ajuda tanto em gols e assistências. Ele é um jogador, galera, que teve uma média de passe boa. 85% no geral, sendo 89% no próprio campo, 78% no terço final. 53% de acerto de bolas longas, um número ok. 60% de passes certos cravados e 11% no cruzamento. Realmente no cruzamento ele não se destaca, mas realmente no passe certo no próprio campo e em outros passes também ele se destaca. Na parte de defesa, ele teve média de 0,5 de interceptações por jogo e 1,2 de desarmes por jogo, com uma média de 3,2 bolas recuperadas por jogo. Ajuda bastante na parte defensiva. E ele é um jogador, galera, que em disputa de bola, o centro dele de dribles é de 51%, mais ou menos 2 por jogo. Em disputa de bolas vencidas, ele tem 50% de acerto, sendo 52% no chão e 28% de duelos aéreos ganhos. Isso porque ele é um jogador que não é tão alto, galera. Não é alto, na verdade. 1,72 de altura. Como vocês estão vendo no mapa de calor, ele atua principalmente pelo lado esquerdo, vindo lá de trás, onde ele ajuda bastante na defesa. E a parte de arranque dele, ele começa lá do meio de campo, pela meia esquerda, e vai até, ou seja, um pouco na linha de fundo, ou seja, para cortar para o meio para fazer alguma jogada. E ele também, quando está jogando, é o batedor de escanteio oficial pela esquerda do Häcken. E ele é um jogador que só tem uma lesão na carreira. Tudo bem que foi uma lesão grave, uma lesão onde ele passou 4 meses fora, que foi uma lesão nas costas. Mas isso aconteceu em 2019. E desde lá faz 4 anos que ele não se lesiona. Ou seja, você não precisa se preocupar nessa parte de lesões. Ele é um jogador, galera, que jogou no Real Murcia, que é uma parte de base, lá, um time de base lá da Espanha. No Valência de base. No Broma Poscarna, já na primeira divisão. No Caen. E no Broma Poscarna, também de base. Mas ele realmente está se destacando bastante jogando com a camisa do Häcken. E isso é um jogador de 22 anos, tá? Não é tão rodado assim. E nas posições em que ele jogou, eu recomendo ele único e exclusivamente para a ponta esquerda. O Vasco ele já tem um ponta esquerda, se eu não me engano. Que não, o torcedor do Vasco não gosta no geral, ou gosta mais ou menos. Que agora me esquece, não vou tentar colocar aqui na tela. Mas é um jogador, galera, que pode já fazer uma concorrência com ele. E tem muita habilidade. Ele já fez 37 jogos como ponta esquerda, sendo 10 gols e 7 assistências. Foi a posição onde ele mais ajudou o seu time. O Zidane, galera, ele é um jogador, principalmente que tem nos seus pontos fortes os dribles, a velocidade, a sua criatividade, o seu chute de curta distância, a sua ajuda na defesa. Um jogador que pode ter, se jogar bem, coisa que eu acho que pode acontecer se o Vasco tentar contratar, ele tem um grande poder de revenda. É um jogador que quase não se lesiona. Teve uma lesão grave em 2019, quando ele tinha, se não me engano, 18 anos. Mas o ponto fraco dele ele não é tão rodado assim. Realmente seria uma aposta, vai ser a maior aposta desse vídeo, isso porque ele é um jogador novo, galera, tem 22 anos. É aquilo, tem um grande poder de revenda caso jogue bem. Mas realmente, se não jogar bem, o Vasco ele vai tentar recuperar o jogador e por assim vai. Mas é um jogador com muita qualidade. Eu tenho certeza que se viesse para cá para o Brasil, ele realmente jogaria muito bem. E claro, como bom treinador. E essa foi a minha primeira opção de ponta para o Vasco. O segundo jogador que eu vou apresentar aqui para vocês é um jogador que joga na Rússia e é africano, que é o Nicolas Moumi Ingamaleu. É um jogador de 30 anos, do Camarões, com 1,81 de altura, que joga de ponta esquerda, mas também pode fazer outras partes do ataque. E ele já foi e ele é atual jogador da seleção de Camarões, que já fez 56 jogos e 4 gols pela sua seleção. Ele é do Dinamo de Moscou, lá da Rússia, onde ele tem contrato até metade de 2026. E o valor de mercado dele,
5 milhões de euros. Nessa temporada, jogando a Premier League russa, que é a primeira divisão da Rússia, ele fez 14 jogos, sendo 3 como titular, marcou 5 gols, deu 4 assistências com 4 grandes chances criadas. Ele teve uma média baixa de acerto de passe por partida, apenas 70%, sendo 75% no próprio campo e 64% no terço final. O acerto dele de bolas longas é ok para bom, 57%. Com 48% de acerto de passes certos cavados e 16% de cruzamentos. Certo, nada demais ali. Mas na parte de defesa, realmente ele se destaca. Fazendo 1.1 de interceptações por jogo de média e 1.2 de desarmes por jogo de média. É quase um número de volante, galera, para vocês terem noção, com uma média de 4.8 bolas recuperadas por jogo. São números muito bons de defesa. E é um jogador, galera, que tem um acerto de drible baixo. 42%, isso porque não é a real valência dele. 49% de acerto de disputa de bola. Sendo 47% ganho no chão e 56% de duelos aéreos ganhos. Isso porque ele é um jogador, galera, de 1,81 de altura. Nos duelos aéreos ele realmente vai bem. Como vocês estão vendo no mapa de calor, e eu já falei para vocês, ele é um jogador bem versátil. Ele atua pela direita, ele atua pelo meio, atua pela esquerda, ele pode atuar pelo meio, não como meio atacante, tá? Mas como segundo atacante, que também cria oportunidades, ok? E é realmente um jogador bem versátil. Mas ele tem, porém, ele tem não um grande histórico de lesões. Ele teve algumas lesões na sua carreira, mas nada assim muito grave para você se preocupar. Ok? A última lesão dele, que foi realmente mais grave que ele teve, aconteceu no ano passado, em 2024, entre fevereiro e março. Ele passou um mês fora por uma lesão muscular. Ou seja, nada assim a se preocupar com uma lesão no joelho. Ele é um jogador, galera, que fez praticamente sua carreira inteira jogando no Young Boys, lá da Suíça, onde ele fez 224 jogos, marcando 40 gols e 46 assistências. Jogador que ajudou muito em gols e em assistências. E no Dinamo de Moscou está fazendo a mesma coisa. 74 jogos, 14 gols e 13 assistências. Um jogador que está ajudando demais. O Dinamo também jogou no Altash, no Cotton e no Altash Juniors, para vocês terem noção. É um jogador que já tem mais de 120 participações de gols em 347 jogos. Ou seja, um dado muito bom. E ele é um jogador que, como falei para vocês, ele atua em outras partes do campo, principalmente no ataque, onde ele faz principalmente a ponta esquerda, que é a posição de origem dele, mas ele também pode fazer uma ponta direita e um centroavante. Ou seja, só aí nós já temos uma opção para ponta direita, uma opção para centroavante, quando precisar, né, do ponta direita e do centroavante, quando eles não estiverem jogando, os principais. Mas tem um ponta esquerda maravilhoso, ok? Bem versátilzão, que ajuda em gols e assistências. Ele é um jogador, galera, que o seu ponto forte é velocidade, a ajuda em gols e assistências e a sua ajuda na defesa, que é muito importante. Mas o seu ponto fraco, principalmente, fica para a assertividade do passe, que poderia ser melhor, ao meu ver, ok? Um jogador que eu gosto muito, jogador que eu estou acompanhando lá na Premier League russa, que eu estou gostando de acompanhar, e essa foi minha segunda opção de ponta para o Vasco. E o último jogador que eu vou trazer aqui para vocês, com certeza seria o mais difícil de tirar do time, não pela taxa de transferência, e sim pelo salário, porque ele joga lá no Oriente Médio, onde o pessoal gosta do money, né? E eu tô falando de quem? Eu tô falando do Fashion Sakala, que é um jogador de 27 anos, da Zâmbia, com 1,78 de altura, que é um atacante móvel, pode fazer o lado direito, o lado esquerdo e a parte central. Atualmente ele é jogador da Zâmbia. Na verdade, ele já fez parte da seleção da Zâmbia, onde ele fez 30 jogos e 8 gols, para vocês terem noção. E ele é um jogador, galera, que atualmente joga lá no Al-Faiha, lá da Saudi Pro League, ou seja, money alto, cash alto, onde ele foi contratado até a metade de 2026. O valor de mercado dele, 5 milhões de euros. Nessa temporada, jogando na Saudi Pro League, ele já fez 17 jogos, todos como titular, marcando 6 gols e dando 2 assistências com 6 grandes chances criadas. E ele é um jogador, galera, que tem uma média de passes certo partida, ok, nada demais ali. 77%, mas aí é que vem o pulo do gato. 89% no próprio campo, que é maravilhoso. Mas 70% no tercinal. Ok, estamos ali na média. Um acerto dele de bolas longas é muito bom.
70%. Vai, bom, 60% é um bom número e 56% de acerto de passe certos cavalos. Um número ok, acima de 50%. E o número de cruzamento certo dele é de apenas 10%. Nada demais. Na defesa, ele também não é tão participativo. Isso porque ele tem 0,3 de média de interceptações por jogo e 0,6 de desarmes por jogo. Mas tem uma boa quantidade de bolas recuperadas por jogo. Uma média de Jesus de 3,1. E já nos dribles, ele também não é um jogador tão driblado assim. 48% de acerto no drible. E também não tem uma disputa de bola tão maravilhosa. Uma média de 40%. Sendo 40% no chão e 55% de duelos aéreos ganhos. Isso porque ele nem é um jogador tão alto assim. 1,78. Como vocês estão vendo no mapa de calor, o mapa de calor dele é super, hiper, mega concentrado nessa temporada pelo lado esquerdo. Principalmente passando lá da parte de meia esquerda, indo até a ponta esquerda, indo até a linha de fundo. E olha que não é um jogador com a perna direita, ok? Também podendo cortar para o meio. Ele é um jogador, galera, que só teve 3 lesões na sua carreira, ou seja, é um número... Ninguém gosta de se lesionar, mas realmente se lesionou pouco. Se lesionou em 2019, em 2021 e em 2022. Ou seja, uma lesão por ano. Não assim em sequência, mas vocês me entenderam. Ou seja, não precisa se preocupar com ele na parte física. E ele é um jogador, galera, que eu vou falar para vocês. Na temporada passada ele fez uma temporada maravilhosa no Al-Fire. Mas ele realmente fez muito da sua carreira no Ostend, lá da Bélgica, fazendo mais de 100 jogos com 31 gols e 10 assistências. No Rangers, lá da Escócia, fazendo 24 gols e 15 assistências em 91 jogos. E no Al-Fire, onde ele já tem 61 jogos, marcando 28 gols e 3 assistências. E ele teve uma passagem assim, meio pela base do Spartak Moscou, para não citar tanto a Rússia, certo? E ele é um jogador, como vocês estão vendo, ele joga de centroavante, mas não o centroavante, ok? O Veguete da vida. Ele seria praticamente o companheiro perfeito para o Veguete para jogar com ele. Isso porque ele é um segundo atacante que pode jogar de ponta esquerda, de ponta direita e de centroavante. Ou seja, é um jogador bem versátil na parte de ataque. Então, galera, foi essas minhas opções de pontas e atacantes para o Vasco poder contratar e jogar essa temporada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo, galera. Bom dia!